Boa noite a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração nesta noite. Amém? Nossa alegria e uma honra, né? Ter a oportunidade de poder, através desse meio de comunicação, poder trazer uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Então, hoje nós gostaríamos de meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu sempre sou chamado a atenção, né, para pedir para que as pessoas possam se inscrever, né, no canal da igreja, poder assistir os vídeos, dar o seu like, né, para que nós possamos continuar com o canal da igreja ativo. Não só no Instagram também, mas também no YouTube. Daqui a pouco, né, essa live vai estar no YouTube. Então, se os irmãos puderem nos ajudar, né, e fazer o trabalho de divulgação, tudo é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a divulgação é importantíssima para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Aleluia. Então, Marcos capítulo 15, a partir do versículo 25, é o texto que fala a respeito da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Então, hora terceira, né, 9 horas da manhã, tá bom? Então, o dia começava 6 horas da manhã. Então, 6, 7, 8, 9. Então, terceira hora, 9 horas da manhã. Por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores ele foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, mexendo com a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo? Desça agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o injuriavam. Amém? Então, os 2 ladrões da cruz, né, um à esquerda e um à direita, também injuriavam ao Senhor Jesus. Chegando a hora sexta, então 6 e 6, 12, ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, quer dizer, o mundo escureceu, até a hora 9. A hora 9 é 15 horas, 3 horas da tarde. E a hora 9, exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, ele está chamando por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe
de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, de forma jocosa, né? Dando então Jesus um grande brado, Jesus expirou. Jesus morreu. O véu do templo então rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião, né, aquele comandante romano, que estava em frente a ele, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Amém? Até aqui, então, que Deus os abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Amém? A cruz do Calvário é um lugar de maldição. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por mim e por você e por todo mundo. Amém? Então nós vamos ouvir um louvor, né? É um louvor bastante antigo, mas que retrata bem, né, a mensagem que nós queremos entregar para os irmãos, tá bom? Cristo ele a cruz carregou, porque tomou a cruz, para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz. que tomou a cruz, O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz e terror, foi por mim, por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, todos zombaram com fúria altivez, porque tomou a porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Aleluia, Jesus. Cristo sofreu agonia cruel, Que tomou a cruz. desamparado expirou-se infiel, Que tomou a cruz. porque tomou a cruz, o Senhor sobre
porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Amém? A maior prova do amor de Deus para conosco foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ali Jesus, vencendo o inimigo das nossas almas, sendo obediente até a sua morte, nasceu, viveu e morreu sem pecado, pôde então nos comprar uma tão grande salvação. Aleluias, glórias e honras ao seu nome. Parecia que a morte de Jesus era o fim, mas na verdade, a morte de Jesus era o começo de uma nova vida. E o nome do Senhor Deus seria glorificado na morte do seu filho. Jesus pediu para que Deus passasse dele aquele cálice, aquela situação, para provar e mostrar que a humanidade estava nele. Ele era o Cristo encarnado. Ele era de carne e osso. Mas Deus não aceitou, não atendeu a oração do seu filho. E disse, não, você precisa ir para a cruz do Calvário, porque você é o Salvador. Só você pode salvar esse mundo. E então, obedientemente, Jesus foi para a cruz e entregou a sua vida. E esse evangelho, ele se tornou muito mais poderoso com esse advento maravilhoso da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante esses mais de 2000 anos, né, em torno de 2000 anos, tentaram de todas as formas apagar, acabar, destruir o evangelho. Exércitos, governos, políticos, todo tipo de coisa tentaram de todas as formas destruir o evangelho. Mas o evangelho está apoiado numa morte e numa ressurreição. Ele foi fortalecido. O poder de Deus se concretizou na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque as palavras, elas se tornaram algo prático, algo verdadeiro na vida daqueles que ouvem, na vida daqueles que veem, né, conseguem acessar esse evangelho maravilhoso. Então nada pôde, durante esses 2000 anos, apesar de todas as tentativas, destruir o evangelho, porque a força da morte de Jesus Cristo foi algo, né, maravilhoso, foi algo profundo, foi algo verdadeiro, foi algo que abalou todos os sistemas possíveis existentes no mundo. Abalou o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, abalou todos os reinos, todos os sistemas que regem a vida, que regem esse mundo, foram abalados pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o mundo espiritual, ele foi abalado, porque até aquele momento, né, o pecado reinava. O pecado reinava. E aí o pecado deixa de reinar.
Por quê? Porque agora surge um outro reino, o reino da luz. A morte de Jesus veio trazer luz. A morte de Jesus veio trazer a divisão entre a luz e as trevas. Então Jesus, na sua morte, né, o inimigo achava que estava tudo acabado, achava que estava tudo dando certo para ele, né? Mas Jesus morreu não por causa de uma ordem de Satanás, não, Jesus morreu porque foi da vontade de Deus que ele morresse, que ele entregasse a sua vida. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ao terceiro dia, então, ele ressuscita. E aí, então, fecha, né, o plano de Deus de forma completa e correta. Então, Jesus nasce, né? Jesus assume a posição de Messias, né? Prega o Evangelho, prega as boas novas, traz o reino de Deus sobre a face da terra, exige o arrependimento, né, da raça humana. Ele é rejeitado por aqueles que eram seus, por aqueles que estavam esperando, por aqueles que conheciam a ele e esperavam por ele, o rejeitaram, os religiosos, e chegaram ao ponto de matá-lo. E aí Jesus é entregue para morrer na cruz do Calvário, e ali, na sua morte, quando todos pensavam que a morte era uma derrota, mas na verdade era uma grande vitória. Então Jesus foi vitorioso na cruz do Calvário quando ele morreu. Aleluia, ele morreu. E ele então vai até o inferno e prega para os espíritos que estão em prisão, para aqueles que estão lá no inferno, para aqueles demônios que estão lá no inferno. E ele vai e prega agora a salvação em Cristo. Ele prega que agora o poder do pecado tem agora um que pode vencer o poder do pecado. Então, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito, o dom de graça que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, o sofrimento de Jesus Cristo, né? O sofrimento de Jesus Cristo foi uma prova do seu amor. Então, o amor ganhou força, o amor ganhou solidez, o amor ele se materializou em uma atitude. Não foi algo só falar, eu amo você, eu gosto de você, eu não sei o quê. Não, Jesus falou e foi para a prática, né? Foi para a prática. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo de tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, não morra mais, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, o grande sofrimento de Jesus na cruz do Calvário tinha um grande objetivo. Qual era o objetivo? Salvar o que se havia perdido. Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, mesmo ali, na sua morte, mesmo naquele momento, né, nos estertores, ele ainda foi capaz de cumprir, né, o grande legado do reino de Deus sobre a face da terra. Qual é? Ganhar almas para o reino, ganhar almas para Jesus. Jesus comissionou, né, os seus discípulos dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né?
Então, ele ali na cruz do Calvário, nos últimos momentos da sua vida, estavam dois homens, né? Ladrões, salteadores, que estavam ali sendo crucificados com eles. Inicialmente, os dois estavam ali insultando a Jesus. Insultando. Estava ali falando coisas terríveis contra o Senhor. Mas, depois, um deles, quando olha o sofrimento de Jesus, né? Quando olha para o Senhor, então ele vê em Cristo o Salvador do mundo. E ele vai e se arrepende. Ou seja, ele olhou para Jesus e ele foi iluminado pela presença maravilhosa do Senhor. Uma escolha gloriosa, mesmo nos estertores, mesmo nos últimos instantes da sua morte. O outro, infelizmente, morreu pragueando, morreu falando coisas terríveis contra o Senhor. Morreu, infelizmente, ele foi para um lugar terrível de trevas e lá está até hoje. Mas para o outro que mesmo inicialmente olha para Jesus e o ofende, mas depois se converte, mas depois aceita Jesus, né? Aceita Jesus. Então, nessas 9 horas que Jesus estava ali, né? Nessas 9 horas de vida, entre 6 horas da manhã e 3 horas da tarde, ele muda completamente e se converte e entrega a sua vida ao Senhor. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E até hoje, aquele homem, né, aquele salteador que se arrependeu, ele está lá no céu com Jesus. Então Jesus ganhou uma alma para o Senhor, mesmo estando perto, né, da sua morte. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ele morre, né, ele expirou, dá o último suspiro, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Então o véu do templo se abriu em 2, né? Ou seja, o caminho foi aberto. Ou seja, o caminho para que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus. Então, é um momento maravilhoso, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação. Então, o pecado faz separação entre Deus e o ser humano, o homem, a mulher. Então, para que nós pudéssemos chegar até a presença de Deus, havia um véu separando. Está lá no Antigo Testamento, né? O sacerdote, ele ficava no lugar santo e tinha o santo dos santos, né? Então tinha o santuário e o santo dos santos. O santo dos santos é onde estava a arca, aonde Deus se manifestava, né? E ele então entrava lá. Para ele entrar lá, né, tinha uma cortina muito grossa que impedia que a pessoa que estava do lado de fora visse o que estava lá dentro. Então, aquela cortina ali, quando ela fosse aberta, o sacerdote poderia entrar. E ele só poderia entrar em determinados momentos e em determinadas condições, né? Então Jesus vem e ali na cruz do Calvário ele entrega a sua vida, e quando ele morre, né, o véu do templo se abre. O que quer dizer isso para mim e para você, né? Que o caminho para chegar a Deus foi através de uma morte. Ou seja, Jesus precisou morrer, porque no momento que ele morre, o que acontece? Ele se fez
o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Ou seja, ele sai do mundo humano para entrar no mundo espiritual. Ele sai da condição humana, ou seja, ele está vivo, né? Corpo, alma e espírito. Então ele vai e dá o último suspiro. O que acontece? Ele morre. Naquele momento, o véu se abre. Para quê? Para ele poder entrar. Ele poder entrar. E por que o véu se abriu? Porque o sacrifício dele foi único, foi perfeito, foi insubstituível. Então não precisa mais sacrificar, não precisa mais morrer, não precisa ir mais para a cruz. A cruz, ela é um símbolo hoje vazio, um símbolo vazio, entende? Completamente vazio. Por quê? Porque Jesus já morreu e na sua morte ele consegue, com uma morte perfeita, de alguém puro, de alguém completamente santificado, ele vai e consegue que o véu que separava se abra. E aí então, ele agora abre o caminho. E esse caminho então, ele está aberto para que eu e você possamos entrar. Entendeu? Eu e você possamos entrar. Então Jesus está à frente. Jesus está à frente desse caminho. E nós vamos entrar por esse caminho, agora também da mesma forma que Jesus entrou. Entendeu? Ou seja, ninguém entra vivo nesse caminho. Só entra morto. Só entra morto. Entendeu isso? Isso é muito importante, né? Muito importante. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. E as coisas que agora faço, faço por ele, faço para ele, faço com ele. Entende isso? Então, é muito importante que eu e você possamos saber disso, que nós, para entrarmos nesse caminho que Jesus abriu, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. Ou seja, Jesus morreu. E eu preciso morrer também. Entendeu? Eu preciso morrer. E aí, quando eu morro em Cristo, né, se abre então o quê? Esse caminho para a minha vida trilhar. É a nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Para aqueles que já estão crucificados, para aqueles que já morreram em Cristo, né? Para aqueles que estão, como está escrito na palavra, né? Como se diz? Quem crer, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Então, você crer, né? Você crê, você aceita Jesus e você é batizado. Então, naquele momento do batismo, você afunda, né? Você afunda na água. Então, quando você afunda na água, ali é um sinal de que você morre. Então, a sua vida morre ali. E quando você levanta da água, então você vive. Você revive para uma nova vida em Cristo Jesus, seguindo o caminho do véu que foi aberto para que eu e você possamos trilhar. Amém? Então, é impossível que alguém que não morra possa permanecer nesse caminho. É impossível. Entendeu? Pode até gostar, pode até ficar durante algum tempo, pode até achar bonito e tal, né? Achar legal, mas só vão permanecer, só vão entrar por esse caminho que o véu está aberto, né? Que Jesus
rasgou na cruz do Calvário, só vão entrar aqueles que morreram em Cristo e agora estão ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Então, nós seguimos a um Deus vivo, a um Deus que morreu sim, morreu por mim e morreu por você. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele carregou. Quem tinha que estar lá na cruz do Calvário era eu. Quem tinha que ser pendurado na cruz era eu. Mas a Bíblia diz que Ele tomou o meu lugar. O meu lugar. Para me oferecer uma tão grande salvação. Amém? E o nome dele foi glorificado mesmo na sua morte. Aleluia. Então, Jesus dá o grande brado, né? Inspira, antes de morrer, dá um grande brado. O que Jesus bradou? O que vocês acham que Jesus bradou? Hein? Foi um brado, né? Um brado quer dizer um grito, né? Um grande grito. Talvez Jesus tenha falado uma palavra, Jesus tenha falado duas palavras, talvez Jesus tenha dito uma frase, né? A Bíblia não fala o que Jesus bradou, né? Mas eu posso tentar, né? Eu posso tentar, desde que eu não ofenda, né? Desde que eu não traga nenhuma palavra que vai distorcer, né, o que está escrito. Então, aqui no versículo 37 diz assim: dando um grande brado, Jesus morreu. Jesus expirou. Dando um grande brado. Um grande brado. Entende? Então Jesus pode ter dito, veja aí a sua imaginação, o que você acha que Jesus falou? O que Jesus acha que Jesus bradou ali naquele momento? Eu venci! Diabo, você está vencido! Diabo, você perdeu! Ou ele pode ter dito Pai! Ele pode ter dito Deus! Né? Ele pode ter dito glória a Deus, ele pode ter dito aleluia, ele pode ter dito, né, algo, vitória, 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 aleluia. A Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória, quer dizer, a morte foi destruída na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a morte de Jesus veio trazer vida. E ele deu esse brado. E esse brado com certeza foi um brado de vitória. Amém? Um brado de vitória. Eu venci. Aleluia. Deus venceu. Aleluia. Nós vencemos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E ele deu o brado, né? Maravilhoso. E esse brado, ele foi tão tremendo, ele foi tão glorioso, que aquele homem ímpio, né, aquele centurião, aquele homem ali, né, o comandante de uma guarda, né, ele chega e diz assim, depois que ouve esse brado, né, ele diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Quer dizer, foi uma palavra que, olha, atravessou o coração, né? Atravessou, mexeu com tudo daquele homem ali. Ele era um homem ímpio, né? Ele era um homem que com certeza não conhecia nada a respeito de Jesus, a respeito da lei de Deus, mas o simples brado do Senhor fez com que ele proclamasse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Amém?
Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você também tenha um brado de vitória. Aleluia. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivenciando, não importa. O que importa é que Jesus morreu na cruz do Calvário para você e tem um caminho mais excelente. E como ele venceu, você também vencerá. Como o Senhor, aleluia, morreu, aleluia, e foi glorificado, assim também você, quando passa pela cruz, ali você morre, então você terá uma vida abençoada, uma vida gloriosa em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês. Aleluia! Aleluia! E não se esqueça, né, que na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sofreu para que nós pudéssemos ter a paz. Ele passou pelas dificuldades, ele passou pela falta, para que nós pudéssemos ter a abundância. Ele foi um homem de dores, ele foi um homem de trabalho pesado, para que eu e você pudéssemos ter uma vida digna, uma vida abençoada. Aleluia. Glórias e honras a Deus por ter Jesus Cristo entregue a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Nunca se esqueça da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque a nossa nova vida em Cristo Jesus, aleluia, se inicia verdadeiramente na morte e na ressurreição do Cristo glorioso, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Amém? Vamos ouvir um pouquinho de um louvor e logo a seguir nós vamos estar orando. Glória a Deus. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Amém? Jesus não foi derrotado na cruz do Calvário.
Não foi. Entendeu? Ele, quando morreu, ele foi vitorioso. Amém? E como ele venceu, você também vai vencer. Creia. Creia e receba. Segure, trabalhe em favor da sua bênção. Amém? Então, estenda assim a sua mão e vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E, Senhor, ó Pai, é inexplicável, mas, ó Deus, só podemos te agradecer, porque tu entregaste o teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ó Senhor, em todo o Antigo Testamento estava lá, Senhor, nas Escrituras, que um dia o Messias viria, que o Salvador viria. Aleluia! E tu cumpriu, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, na plenitude dos tempos, tu enviaste o teu Filho. Ele foi rejeitado, Senhor, ó Deus, pelo seu povo, por aqueles que eram seus, pelos religiosos. Ele foi rejeitado, ó Senhor. E essa rejeição foi tão grande que ele foi levado à cruz do Calvário e ali o mataram. Ó Senhor, quando tudo parecia que estava perdido, ó Deus, tu, Senhor, da morte e da ressurreição em Cristo, de Cristo na nossa vida, ó Deus, tu nos deste uma nova chance, uma nova oportunidade, que tem todos aqueles que passam pela cruz e aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O nosso coração eternamente te agradece, ó Deus, por Jesus Cristo morrer ali na cruz do Calvário. Aleluia! E ali, Senhor, o teu Filho abriu o véu do templo para que nós pudéssemos ter acesso a ti. E, ó Deus, caminhar, entrar e permanecer na tua santa e gloriosa presença. Então, Senhor, que tu possa estender a tua mão sobre o teu povo, ó Deus, e te glorifica, para que cada um possa ter alegria, possa ter a bênção de ver, Senhor, a sua família convertida, o marido, a esposa, o filho, também, Senhor, serem levados até a cruz como nós fomos, e ali se renderem, entregarem as suas vidas ao Senhor. Ó Deus, tantas bênçãos precisamos, mas essa seria a maior, essa seria a melhor. Aleluia! Essa seria a bênção completa, ver a nossa família, toda a nossa família, aos pés de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Para que um dia todos nós possamos estar ali no céu, nos braços do Pai. Fica conosco, Senhor, abençoa todo o teu povo, aqueles que já estão participando e aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, essa mensagem. Que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique feliz, seja feliz, você é um salvo, você é um lavado, remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Amém?
Que Deus possa entrar com providência nessa noite, na sua vida. Amém? Salvando, curando, abençoando seu papai, sua mamãe, né? Aleluia. Fale com eles, converse com eles a respeito de Jesus, eles entregarem as suas vidas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa eles partirem dessa vida sem receber a palavra, terem a oportunidade de entregar suas vidas ao Senhor. Essa é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber. Aleluia. Para que a morte de Jesus não seja em vão. Amém? Glória a Deus. Pelo sangue, né? Pelo sangue de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, e que o Senhor te dê a paz, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Um beijo muito carinhoso, né, para minha irmã, a pastora Rosemary. Glória a Deus pela vida daquela mulher, daquela serva de Deus. Glória a Deus pelo meu sobrinho Robson, lá nos Estados Unidos, né? Pela sua filha, a Lívia, uma serva de Deus. Glória a Deus, né? Pela Gisele, que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida dessa família. Abençoar a minha filha também, a Michele, abençoar o Anderson, o Daniel, né? Seus maridos, suas esposas, seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Família crescendo em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem todos na paz. Amém? Amanhã, se Deus quiser, estaremos na casa do Senhor. Aleluia. E sábado é o culto infantil. Amém? Sábado é o culto infantil, né? E no outro sábado é o culto dos casais. Tá bom? Então, aleluia. O nome do Senhor em tudo vai ser glorificado. A paz do